Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso UFC, né? Programa Ultrapassando Fortemente a Crise, que tem o objetivo de nos manter o máximo estáveis nesse período e já preparando para o final dele, né? Já preparando as ações desde já. Boa noite, Samira. Desde já, né? Porque é o que a gente vem falando, né? A gente não vai esperar acabar para aí sim, agora que acabou a pandemia, deixa eu ver o que eu vou fazer. Então, na verdade, aproveitar esse momento para, além de cruzá-lo, né? Além de atravessá-lo mais estável possível, mais centrado possível, a gente já possa ir planejando as ações do futuro, né? O futuro e a pandemia nunca esteve tão próxima do seu fim, tão perto de acabar. Cada dia está mais perto de acabar, né? Então, e hoje eu quero bater papo com vocês sobre uma questão que vem complementar o que a gente vem conversando e os planos de ação, as tomadas de decisão. Eu quero bater um papo hoje sobre perfil comportamental. Então, assim, sobre perfis comportamentais. Para que a gente entenda, a gente possa entender um pouquinho da gente, do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos sócios, das pessoas que trabalham com a gente, daquele amigo ou daquela amiga que age de determinada forma, com determinado comportamento. A gente possa entender isso um pouquinho melhor e, compreendendo isso, a gente possa dar respostas mais prontas, agir de maneira mais adequada, de modo que a gente tenha mais efetividade nessas ações, mais efetividade em conversar com essas pessoas, mais efetividade nos relacionamentos com esses sócios, com os filhos, com as pessoas do trabalho. Então, para isso, nós vamos bater um papo sobre perfis comportamentais. Boa noite, Ana. Boa noite, Simone. Sejam bem-vindas. Então, sobre perfil comportamental, eu quero iniciar o nosso bate-papo dizendo assim: não existe perfil melhor ou perfil pior, né? Existe o nosso perfil, existe a maneira como a gente se comporta por diversos fatores, desde a formação no útero, desde a nossa primeira infância, desde os nossos primeiros professores, pais, mestres, enfim. Tudo isso vai moldando a nossa maneira de ser, as nossas crenças. Olá, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Professora Maria Lúcia da FGV, seja bem-vinda com a gente também. Então, todas essas características vão sendo adquiridas desses relacionamentos. Isso tudo vai moldando nosso perfil comportamental. E muitas vezes, quando a gente está fazendo devolutiva de perfil comportamental, a gente está apresentando para as pessoas os seus perfis comportamentais, as pessoas têm uns comportamentos, têm umas reações, às vezes até engraçadas, né? Assim, quando a gente está dando curso de formação de mentores ou de coaches, a gente aplica o teste nas pessoas, diversos testes, a gente normalmente escolhe um, existem diversos. E a gente, quando faz a devolutiva, tem gente que aquele alvoroço, né? De autoconhecimento, de, poxa, como é que isso me leu tão perfeito, né? E algumas pessoas vêm assim, poxa, eu tô meio triste, porque eu queria tanto ser de um perfil dominante, eu queria ser tanto de um perfil de influência, e na verdade eu descobri que meu perfil é mais de estabilidade, poxa. E aí vem esse trabalho, que é o que nós vamos bater papo, né, também sobre isso, que não existe um perfil melhor ou um perfil pior, existe o seu perfil, existe como você é, para você se aceitar como você é. E claro, sabendo qual é o teu perfil comportamental, você poder se adaptar às situações, né? E essa adaptação, ela é o tempo todo. Nós, seres humanos, temos essa capacidade, e é até uma demanda que nós temos de nos adaptarmos às situações, aos momentos que a gente vai vivendo na vida, né?
Então, dentre os diversos testes de perfil, nós temos testes de perfil comportamental gratuitos. Exemplo que eu dou para vocês é o Spiral Dynamics, a dinâmica do espiral. É um teste de perfil gratuito. Eu considero um bom teste, gosto dele. Nós temos testes online que algumas empresas oferecem. Confesso para vocês que desconheço a grande validação, né, desses testes online. E nós temos os testes pagos. E aí, por exemplo, eu vou ressaltar um aqui. Eu quero deixar bem claro desde o início, tá? Eu não sou representante comercial de empresa nenhuma, de teste nenhum. Eu sou usuário dos testes e gosto muito de aplicá-los com as pessoas que estão trabalhando comigo, desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional, mentoria de carreira, transição de carreira, mentoria dos seus negócios. Gosto muito de usar os testes e é por isso que eu vou mencionar esse teste aqui, não no sentido de vendê-lo, porque eu não sou representante e nem quero vendê-lo. Eu quero explorar nesse bate-papo as potencialidades, o que traz de bom pra gente. E eu estou me referindo ao teste DISC, D-I-S-C. Diversas empresas comercializam esse teste do DISC, né? E esse teste nasceu de uma pesquisa de William Moulton Marston. Era um estudo que ele conduziu na década de 50, se eu não me engano, por aí. E esse cidadão foi o mesmo que criou a personagem Mulher Maravilha, foi ele quem aperfeiçoou o detector de mentiras. Ele era um grande pesquisador, um grande estudioso, e a obra dele deu o pontapé inicial para o que mais tarde viria a ser esse DISC. Esse DISC ele se baseia, e porque, aliás, antes disso, por que eu falo desse teste em especial dentre os pagos, né? Porque ele tem um índice de confiabilidade, que é chamado de um teste de alfa de Cronbach pela estatística. Ele tem um índice de confiabilidade de 90%. É um índice extremamente elevado, principalmente porque ele considera duas letras quando ele vai fazer essa, aspas, classificação do nosso perfil comportamental. E ele ajuda muito, ele ajuda em muitas coisas. O DISC a gente pode usar, o DISC ou outros, tá? Eu vou usar o exemplo do DISC aqui. Eles nos ajudam, esses testes de perfil, eles nos ajudam a botar a pessoa certa no lugar certo, na hora certa, seja em casa, seja no emprego. Se falar de casa, ele nos ajuda a gente entender os nossos filhos, por exemplo, entender as pessoas que moram dentro da nossa casa, nosso marido, nossa esposa, as pessoas que trabalham conosco, os nossos colaboradores no escritório. Eles nos ajudam a comunicação melhor, porque a partir do momento em que eu conheço mais o perfil comportamental da pessoa e o que cerca esse perfil, as características, eu começo a me comunicar melhor. Eu vou entender se com essa pessoa eu falo mais alto, se eu falo mais baixo, se eu falo mais rápido, se eu falo mais devagar, sabe? Ajuda na contratação das pessoas para sua empresa, no processo de recrutamento e seleção. Enfim, assim, a gama de utilidades é enorme, formar sociedades, parcerias. Então nós vamos entender agora com a estruturação, né? Apresentando como é que ele funciona. Então ele divide em quatro segmentos, né? As letras D, I, S, C. D de dominante, o I de influência. Esses dois estão mais para o lado dos extrovertidos, dominância e influência. E aí nós temos a estabilidade e a cautela, que está mais para o lado dos introvertidos. Extroversão, introversão, mas o tempo todo eu vou pedir para vocês não considerarem isso como rótulos, tá? Como um perfil comportamental numa determinada situação, mas não rotular, tá? Não dar um carimbo. E porque vocês vão falar estabilidade, mas cadê o DISC? O DISC é porque é do inglês, né? Então por isso que o S é stability, né? Então dominância, influência, estabilidade, cautela. Cautela ou conformidade. Bom, quem é aquela pessoa do elevado D, né? Do dominante? Dominante é aquela pessoa que, como diz o nome, quer dominar situações, fala muito no sentido de impositivo, né? Tem características, todos eles terão características boas e características ruins, tá? Como características boas, ele é uma pessoa, ele ou ela, né? É uma pessoa decisiva, é uma pessoa que corre riscos, que você comenta, vambora, ele tá lá para isso. Normalmente são aqueles grandes empreendedores. E dentre as características negativas, muitas vezes essa pessoa não sabe escutar,
sabe? Não sabe praticar a escuta atenta, não tem muita paciência de escutar os outros e muitas vezes acaba explodindo antes da hora, sabe? Se não tiver uma dose de inteligência emocional, pode acabar atropelando as coisas, pode acabar explodindo um pouquinho antes da hora. Ainda no quadrante dos extrovertidos, nós vamos ter os influentes, né? Os influentes são aqueles que gostam de falar, né? Fala, né? Se a gente está dando aula, os influentes são aqueles que estão lá no fundo da sala tomando um cafezinho e batendo papo, sabe? Sorridentes. Tem como essas são essas características positivas, né? Esse relacionamento, esse sorriso aberto, essa facilidade de comunicação. Por outro lado, podem ser pessoas que não realizem tarefas até o final. Então, às vezes, você tem uma pessoa na sua empresa ou na sua família, ou seu filho, que você fala assim, poxa, meu filho não segue uma tarefa até o final, ele desiste antes da hora. Poxa, eu tenho um colaborador na minha empresa que não vai para frente. Se eu pegar ele para bater papo com alguém, ele é maravilhoso, ele bate papo, ele até vende, mas ele não executa as tarefas que eu dou para ele até o final, sim, provavelmente por causa desse perfil dele, né? Então, esse é o lado dos extrovertidos, né? Da dominância e da influência. Os influentes, eles também estão mais voltados para as pessoas, assim como o pessoal da estabilidade, que é o terceiro quadrante, o pessoal do S, da estabilidade. Esse pessoal é aquele pessoal mais sereno, mais pacato, também muito centrado em pessoas. Costumo brincar assim, o S, esse pessoal estável, é como se fosse aquele pessoal que tocava os violinos do Titanic enquanto o Titanic estava afundando, sabe? Lá no filme tinha o pessoal tocando o violino, são os estáveis, né? O pessoal da estabilidade. São calmos, são serenos, talvez como características negativas, antes até como uma positiva, tem grande poder de conduzir grupos. Então, se você descobre no teu grupo uma pessoa estável, uma pessoa de uma grande estabilidade, uma pessoa mais calma, vai ser uma pessoa maravilhosa para você colocar ali para conduzir os grupos, sabe? Para chamar de volta para o trabalho e falar, gente, vamos divergir não, vamos voltar para cá, vamos concentrar aqui no que a gente estava, vamos trabalhar. E aí, se a gente pegar como um aspecto negativo desse estável demais, é que talvez ele demore para tomar decisões, né? Ele seja um pouco mais tímido, até porque ele está no quadrante dos introvertidos, então ele seja um pouquinho mais tímido para tomar uma decisão, né? E no último quadrante, ainda nos introvertidos, mas já do lado dos processos, do mesmo lado do dominante, do lado dos processos, nós vamos ter o pessoal da conformidade ou da cautela, que é aquele pessoal que adora planilha, sabe? Adora relatório, fazer planilha de Excel. É a pessoa perfeita para você colocar na parte, tudo que exige meticulosidade, montar programas, montar currículos, enfim, tudo que exige. E aí você começa agora, tudo que exige metodologia. Então, com esse panorama formado, começa agora a imaginar, né, quem seria, né, o teu sócio perfeito. Seria uma pessoa mais dominante? Se você for formar uma sociedade, né, uma pessoa mais dominante, mas se você é dominante também, será que não vai dar choque? Se você for dominante e achar um sócio que seja dominante também, será que vocês não vão entrar em choque? Talvez você seja de um perfil dominante ou influente, mas você não seja bom de fazer planilhas, de fazer um planejamento escrito. Então talvez fosse legal você fazer uma parceria com alguém que fosse um C, uma cautela, uma conformidade. Ou então você é um dominante e não tem muita paciência para conduzir alguns trabalhos dentro da sua empresa que envolvem mais concentração, mais equipe, trabalho em equipe. Seria interessante você colocar alguém mais estável ao seu lado, de maior estabilidade. Então assim, é claro que o ideal é fazer o teste, né? O ideal é a gente realizar o teste. Eu sei que existem empresas que oferecem esse teste online gratuito pela internet. Eu não conheço o grau de confiabilidade dessas empresas e desses testes online gratuitos. Eu confesso para vocês que nunca fiz.
e não conheço. O que eu fiz foi o Disque Pago, né? Inclusive, como curiosidade, eu apresento o meu eu tenho ali elevada influência, empatado, sabe? Eu tenho 3 letras empatadas em primeiro lugar ali, é dominância, influência e cautela, ou conformidade. E a letra S da estabilidade um pouquinho mais baixa. Bem, aí vocês, sabe aquela história que eu estava falando? A gente não pode se rotular, porque na verdade todo mundo é tudo, né? A gente é as 4 letras. A gente é dominante, influente, estável e cauteloso. Nós somos tudo, nós somos seres humanos, somos holísticos, somos tudo isso. Então, o que a gente precisa quando a gente toma conhecimento dessas coisas, por exemplo, a Fátima falou lá que ela acha que ela é dominante ou influente. Na verdade, não tem certo ou errado, melhor ou pior. O que tem é a gente se conhecer, a gente se conhecendo, sabendo disso, a gente poder adaptar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu falei para vocês que no meu perfil tem lá elevado, empatado no elevado, influência, dominância e cautela, ou conformidade. Será que são os melhores perfis para eu entrar numa sala de aula, por exemplo, e dar uma aula? Ou será que eu preciso, na hora que eu vou entrar na sala de aula, fazer um trabalho meu, um trabalho interno meu comigo e me adaptar e saber que eu preciso elevar a minha estabilidade? Por que eu preciso elevar o meu lado mais estável, que na verdade é o que está mais embaixo nesse perfil? Por que eu preciso subi-lo? Porque um aluno vai levantar a mão para fazer uma pergunta, sabe? Um aluno vai levantar a mão, vai querer uma pergunta, um aluno vai discordar. Imagina se eu exercer uma elevada dominância dentro da sala de aula. Eu vou virar para um aluno desse e falar, olha só, não, para que tá tudo errado, você não sabe nada. Não vai rolar, não vai fluir, né? A sala de aula é um compartilhar, né? Principalmente no mundo de hoje, nos dias de hoje, né? O conhecimento está na internet. A gente precisa trabalhar em sala, é vivência, é maturidade, é experiência. E aí, nem todo mundo vai concordar com você. Nem todo mundo vai compactuar da sua ideia. Mas o importante vai ser, então, nesse caso, eu levantar minha estabilidade e saber que tem pessoas com perfis diferentes, pessoas com opiniões diferentes. A Samira botou que fala pouco e observa muito. Então, talvez esteja mais para o quadrante dos introvertidos, né? Ali entre o S e o C, né? Mas vejam, o que é importante disso aqui não é a gente se rotular. O que é importante disso aqui é a gente entender as finalidades, é entender os benefícios que a gente tira disso, sabe? Então, e saber principalmente se comunicar. Eu vou voltar a esse ponto da comunicação, deixa eu só ver. A Deise botou, fala apenas quando tenho certeza, observe muito, sou super detalhista. A Deise também está pelo um perfil ali de uma conformidade elevada, talvez, né? Um alto C. Mas, na verdade, aqui não é pra gente fazer esse tipo de rótulo, de julgamento, mas é pra gente entender, por exemplo, se eu começo a perceber, vamos pegar o exemplo das duas, né? A Deise e a Samira, que colocaram mais ou menos que devem ser um perfil muito parecido. Se eu tô no trabalho, tô trabalhando com a Samira ou tô trabalhando com a Deise, elas relataram que elas são um perfil de mais introversão, tem um perfil de falar pouco, na verdade falar quando tem certeza, mas observar mais. Como é que eu vou criar comunicação, na comunicação, como é que eu vou criar conexão com elas duas? Entende? É nesse sentido que eu vou buscar o lado bom dos testes. Eu vou buscar o rapport, eu vou buscar a conexão com essas pessoas exatamente em cima da característica delas. Então, se elas são mais tímidas, se elas são mais observadoras, não adianta eu de imediato entrar chutando a porta, metendo o pé na porta e dizendo para elas, olha, a partir de agora isso aqui está comigo, vocês venham comigo, vocês vão fazer o trabalho que eu vou mandar. Não vai, elas vão fazer. Se eu for o chefe da empresa, elas vão fazer. Mas eu não estou criando conexão com elas, eu não estou criando confiança, que vai ser o grande ganho na jornada. Eu não vou estar inspirando confiança nelas, sabe? Elas vão, pelo perfil delas, elas já vão se recolher. Talvez elas não produzam tudo que elas possam produzir, porque eu não estou criando essa oportunidade de comunicação com elas. A Deise colocou alto S e I. O SI, né? Uma alta estabilidade, uma alta influência, as duas letras
se compensam ali, o que normalmente é sempre bom para o nosso perfil, né? Uma compensação de um com o outro. E eu volto ao gancho agora da comunicação, que é para a gente poder se comunicar melhor com todo mundo. Os nossos filhos, começa a observar, né, o seu filho, os seus filhos. Se de repente os seus filhos são mais quietos, observadores e mais detalhistas, mais no lado da conformidade, da cautela, haja dessa forma com eles. Não no sentido de... Um erro muito grande que a gente comete é de querer que as pessoas sejam como a gente quer que elas sejam, ou de querer que eles sejam como a gente é. E na verdade eles são eles. Nossos colaboradores são nossos colaboradores, eles são eles. Nossos filhos são nossos filhos, eles são eles. Sabe? Então não adianta a gente querer impor perfil de... Desculpe. Eu tenho um perfil aqui de dominância, eu tenho um perfil de influência. Cara, eu sou tão influente e meu filho não fala nada. É perfil dele. Então você quer se comunicar melhor com seu filho? Respeita o perfil dele, sabe? Vai mais brando. Atende mais a necessidade dele. Conversa num tom mais baixo. Conversa num tom mais intimista. E dá a ele a oportunidade dele ir criando a confiança aos poucos. Poxa, filho criar confiança aos poucos? Sim, sim. Filho criar confiança aos poucos. Todo mundo é ser humano igual. É filho nosso, mas é ser humano igual. Um colaborador, quando chega na empresa, é extremamente válido e importante eu conhecer o perfil dele. Se eu posso fazer o teste, melhor ainda, que nem a gente falou, né? Faz o teste. Faz o teste. Agora, se eu não posso fazer um teste pago, tenta um gratuito. Eu não posso fazer um gratuito? Então usa da tua perspicácia, usa do teu poder de observação. Como é que essa pessoa parece que ela se comporta, né? Vai observando ao longo de um mês. Como é que ele se comporta? Ele é mais dominante, ele é mais influente, ele fala muito, não fala, ele é mais estável, ele é mais cauteloso, ele é metódico, enfim, você vai observando e vai montando o perfil. Montado o perfil, você vai conversar com ele dentro do perfil dele. A Odete está botando sempre lembro do seu conselho. Vixe, Odete, eu não lembro. Eu é que não estou lembrando qual foi o conselho. Mas vamos lá, bota ele aí. A Odete, a gente teve a grata satisfação de trabalhar com a Odete. Ela é hoje uma coach formada por nós. E ela disse do meu conselho aí. Não lembro qual foi esse conselho, Odete. Mas deve ter sido bom, né? Se você lembra. Amy Joy colocou: entra a grande importância do autoconhecimento. Conhecer o outro com amor e entendimento. É isso aí, Amy Joy. E então, assim da filha, né, Odete? Sim, é maravilhoso, Odete, é isso mesmo. Às vezes, eu vou retornar ao filho porque a Odete me lembrou aqui. Muitas vezes a gente quer, e claro que a gente quer sempre o sucesso dos nossos filhos, sempre. Lógico, são nossos filhos, a gente quer o sucesso para eles, mas a gente tem que entender primeiro que sucesso é diferente para cada um. Cada pessoa encara o sucesso de uma forma. Para cada um, sucesso tem um significado. Para cada um tem um propósito de vida, né? E eu não posso querer empurrar, sabe? Já que eu sou bem sucedido, eu sou bem sucedida, poxa, eu sou uma advogada, poxa, eu sou uma administradora, eu sou um administrador, eu sou um professor. Então assim, sabe, tive uma vida bem sucedida, eu quero que meus filhos tenham uma vida bem sucedida, então filhos, façam assim. Cuidado. Claro que conselho a gente vai aconselhar filho, vai aconselhar o filho, vai dar o caminho, sim, mas respeitando muito o seu perfil, respeitando muito aquilo que move o coração dele e o perfil dele que vai nessa caminhada, que vai nesse compasso. Às vezes ele tem um compasso um pouco mais lento, mas isso não quer dizer que ele é pior. Aliás, deixa eu apresentar para vocês, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o seu perfil, que nem eu falei lá no começo. A Daisy já até ouviu isso ontem na nossa aula, né, Daisy? Esse exemplo, desculpa repetir o exemplo, mas é que é fantástico esse exemplo. As pessoas falam assim, eu queria tanto ser tal perfil e não sou. Poxa, gente, não existe perfil melhor ou pior. Existe sim você explorar o melhor do seu perfil, o melhor de você. Então olha só, Bernardinho, todo mundo conhece Bernardinho, né? O cara é multicampeão do vôlei masculino, feminino,
Bernardinho é um D, a dominância extrema, elevada. Bernardinho é uma dominância tão elevada que ele morde a bola, né? Dá murro na quadra, dá soco no ar, morde a quadra. As câmeras pegam o rosto dele fazendo aquele... né? Bernardinho é multicampeão. É um perfil dominante. Agora, vamos lá pro quadrante de baixo, dominante. Vamos pro quadrante lá de baixo, para estabilidade. José Roberto Guimarães, também técnico de vôlei, vocês devem conhecer, porque ele e o Bernardinho se alternam nas seleções masculina e feminina de vôlei. José Roberto Guimarães, treinador de vôlei multicampeão, igualzinho o Bernardinho. E o José Roberto Guimarães é estabilidade, é alto S. O cara, quando ele vai falar, ele fala assim: gente, poxa vida, não foi isso que a gente treinou. Poxa, o que está acontecendo, pessoal? Perceberam a diferença dele pro Bernardinho? E os dois são multicampeões. Então não tem, o meu perfil é ruim. Não existe isso. Não existe isso. Todo perfil é maravilhoso, todo perfil é humano. Todo perfil é maravilhoso e nós somos tudo. Nós somos os 4 perfis, nós somos tudo. O ser humano é holístico, é integral, nós somos tudo isso. O que a gente precisa saber é usar essa ferramenta do nosso perfil. É usar o que a gente tem de melhor. Sabe, se eu sou dominante na primeira letra e na segunda eu sou estável, é difícil, né, estável, mas vamos lá, eu sou dominante e influente, poxa, usa isso a teu favor. Qual é a melhor maneira de usar isso a meu favor? Então a gente começa a pensar, e vocês aí já podem começar a pensar, poxa, o que eu posso fazer em meu benefício, o benefício da minha qualidade de vida, da minha saúde. O que eu posso fazer para me tornar melhor, para desempenhar uma função melhor, para me relacionar melhor? Olha só, a questão do autoconhecimento, né? A Fátima tá rindo ali que eu falei morde a bola. Mas o Bernardinho, ele morde a bola. Então, olha só, o autoconhecimento, né? Se eu sei que eu sou um D elevado com um I elevado, o que eu vou fazer quando eu entrar numa reunião? Né? Se eu entrar chutando o pau da barraca e falando e só eu falo, dependendo do que eu quero com aquela reunião, eu não vou chegar ao objetivo que eu desejo. Então, nesse momento, eu me conhecendo, eu começo a trabalhar de várias formas, existem várias maneiras, mas eu posso delegar a condução de uma parte da reunião para outra pessoa, ao invés de ficar tudo comigo, porque eu sei que eu vou falar demais, eu sei que eu vou ser impositivo demais. É o autoconhecimento, isso é fantástico. Às vezes pessoas que dirigem empresas que têm um D muito elevado, um DI, né? Que são DI, D e I elevado, ou seja, extremamente extrovertidos, falantes, mandões, escutam pouco as pessoas, mas pessoas que têm uma autorregulação fantástica, que eles sabem disso, eles se conhecem, e aí eles falam, tudo bem, vamos para a reunião. Fulano, você que tem um perfil um pouco mais estável, é influente também, gosta de falar. A Daisy ali, por exemplo, SI, né? Esse cara podia chamar a Daisy, vem cá, você que é SI, conduz essa reunião para mim. Eu vou fazer a abertura, vou apresentar os objetivos, o que eu quero, mas vou deixar a condução contigo. Isso além de exercício de humildade, isso é um exercício de sabedoria. Ou então, se ele não quer fazer isso, ele não quer delegar, ele se prepara, como eu falei, quando eu vou entrar para a aula, eu subo o meu S. Então ele vai para a reunião, ele faz um exercício, ele medita antes, extremamente importante, ele entra no centramento dele mesmo e faz aquele trabalho de regulação. Eu vou para essa reunião e eu vou montar um gatilho, eu vou armar um gatilho, vai lá na programação neurolinguística, arruma lá uma âncora, ancora o seu comportamento e usa um gatilho para que aquilo não aconteça, para que ele consiga se manter. Ele já deixa alguém, a própria Daisy que a gente mencionou de exemplo, olha, você percebendo que eu estalei o dedo, você já entra em ação. É porque eu estou começando a perceber que eu vou sair do meu centramento. Então assim, existem várias maneiras, várias. Uma outra coisa muito legal é para se comunicar, falando de comunicação, tem um tempo ainda, falando de comunicação, uma coisa muito legal também é eu conhecer também dos meus familiares, dos meus colaboradores, de quem trabalha comigo, eu conhecer as modalidades.
né, da comunicação. Então existem pessoas que são mais visuais, existem as pessoas mais visuais, as mais acústicas e as mais sinestésicas, né? Vamos ficar com esses três, tá? Então o que acontece? Quem é mais visual normalmente fala um pouquinho mais rápido, normalmente gosta muito de falar e de estar, não é em evidência, vamos colocar assim, estar em evidência, né? E gosta do visual, de ver as cores, de quem fala mais igual a ela, que a gente gosta de quem é parecido com a gente, né? Então gosta de quem fala mais alto também, mais rápido, e emparelha com a gente, né? O acústico, ele é mais, como diz o nome, ele é mais de escutar, né? Mais observador, que nem a Daisy falou, mais observadora, que nem a Samira falou, mas observa mais, né? Talvez a Fátima seja mais visual, né? Mais a parte extrovertida. Eu sou visual, né? Nesse meu autoconhecimento, eu digo assim, nós somos tudo, é igual o DISC, tá? Nós somos tudo, mas predomina, né? No meu caso ali predomina, por exemplo, mais o visual. Aí voltando pro acústico, né? Esse acústico ele é mais observador, ele fala mais baixo, ele fala um pouquinho mais lento. O sinestésico é aquele do toque, é aquele que precisa do toque, é aquele das palavras que tocam mais, né, no coração dele também, na sua consciência. Ele também fala um pouquinho mais lento. Então, como é que a gente identifica, né, essas pessoas assim? Não é assim, né? Bati o olho e falei, você é isso, você é aquilo. Não é pra gente rotular. É pra gente observar ao longo de um tempo, né? Um tempo de convivência, um tempo de bate-papo, um tempo de trabalho juntos. A gente vai observando, igual diz, que a gente não rotula. A gente vai observando as características, vai vendo o que apresenta de preponderante. Deixa eu ver aqui, a Lídia botou trabalho o dia inteiro com planilhas. Lídia, você, eu não tenho dúvida que é bem metódica, né? A Daisy, gosto muito de ensinar também, um perfil colaborativo, acho fantástico participar. Legal, Daisy, bacana. A Daisy, ela está com a gente no MBA de Gestão Empresarial. A Daisy é muito participativa, muito colaborativa, né? Sempre trazendo seus conhecimentos, suas vivências, né? Compartilhando o que ela tem com os colaboradores, passando para os colegas, isso é muito bacana. E aí, como eu estava falando de como é que a gente chega, né? Nos perfis, que não é para rotular, né? Como é que a gente chega lá? Aquelas dicas assim de prática, tá? Coisa prática, não pra gente rotular as pessoas, não pra gente carimbar e dizer que é 100% assertivo, mas vai dar pistas, vai dando dicas. Então, por exemplo, a pessoa visual, ela costuma usar muito aquela expressão, olha só, gente, né? Olha pra mim, olha só, veja, pessoal, sabe? Ele usa mais essas palavras visuais. Eu sou bastante visual, uso muito. Então, quando eu me pego, eu falo, gente, realmente eu sou visual, porque eu tô toda hora usando esses termos. É uma pista, tá? Não é impositivo, não é um carimbão, mas é uma pista. O acústico, né, ele já vai do outro lado, né? Ele fala assim, escuta aqui, escuta só, ouve o que eu tenho para te dizer, né? Olha, tô ouvindo rumores, as paredes estão falando comigo. Então, esse é da pista de ser mais acústico. E o sinestésico é aquele mais das sensações mesmo do corpo. Então ele fala, poxa, tá pesado para mim, tem sido um peso, eu tenho sentido o peso do trabalho. Então ele dá para você uma pista, não é impositivo, tá? Que qualquer pessoa pode usar essa frase, mas ao longo da constância, ao longo do tempo e fazendo um somatório das expressões que ele usa, ele pode acabar mostrando para você que é sinestésico. Então, qual a dica, né? Você começa a identificar os colaboradores que trabalham com você, né? Quem é mais acústico, quem é mais visual, quem é mais sinestésico, e você começa a pontuar com essas pessoas, você começa a conversar. Então agora você junta o DISC com essa análise de modalidades. Poderíamos falar de submodalidades, tá? Dentro de cada uma, mas nós não vamos para esse ponto não, vamos ficar só com as modalidades. Vamos somar a modalidade com o DISC, por exemplo. Aí você tem uma pessoa que é dominante, influente e é visual. Entende?
Você começa a perceber agora como é que você vai se comunicar com essa pessoa. Como é que você vai criar conexão com essa pessoa. Então, quando você for se dirigir a ela, você vai provavelmente, para que se conecte, para que ela olhe para você, quando você quer captar a atenção dela, você vai dizer para ela assim, olha só, veja bem. Aí ela vai, opa, não é pensado, né? É uma conexão automática, é um gatilho que vai já, opa, essa pessoa tá falando comigo. Agora, para essa pessoa, se você ficar muito falando baixinho, olha, dominante, influente, visual. Aí você começa assim, ei, me escuta, quero falar com você. E ela não olha para você e ela não dá bola para você, claro. Você não tá se comunicando com ela. Sabe a comunicação assertiva? Você não está se comunicando com a pessoa. Pode estar acontecendo entre você e um filho. Pode estar acontecendo entre você e um colaborador. Entre você e um sócio. E aí você reclama e você fala assim, caramba, fulano não me escuta. Sim, ele não vai escutar, ele é visual. Ele é dominante, influente visual, ele não vai escutar. Né? Então você tem que se comunicar, você quer que ele te escute, né? Falando agora do sentido físico, você quer que ele te escute, você vai ter que entrar no mundo dele. Você vai ter que falar mais alto um pouquinho, você vai ter que falar mais rápido um pouquinho, você vai ter que se apresentar de uma maneira mais visual, mais imponente e usar as palavras que ele usa. É quando a gente fala do criar o rapport, né? Criar rapport, aproximação é isso. Modelar o tom de voz. Quero me comunicar com uma pessoa que fala depressa também. Porque se ele fala depressa e ele ficar impaciente porque você fala devagarzinho, vai romper a conexão, vai perder a conexão. Aí você não vai comunicar. Pode acontecer entre você e um filho, como eu falei. Sabe? Às vezes a gente fica olhando para o nosso filho, por exemplo, e fica assim, poxa, ele não tá captando o que eu estou falando. Não, porque você não está na modalidade dele. Você não está no mundo dele. Então, vamos usar esses gatilhos, essas ferramentas, para a gente se comunicar melhor. Vamos usar isso tudo que a gente está trabalhando, vamos usar tudo isso para que a gente promova uma melhor comunicação, para que a gente coloque a pessoa certa no lugar certo. Olha só, se a gente falar na empresa, né, nos negócios, ou até dentro de casa, colocar a pessoa certa no lugar certo. Se na empresa eu quero que a pessoa seja da equipe de vendas e essa pessoa é extremamente introvertida, ela é um SC, por exemplo, SC, né? Estabilidade e conformidade. Adora uma planilha, adora um trabalho em equipe, sim, mas com uma planilha e fazer cálculos e Excel, montar Excel, mas é uma pessoa que não sabe, não é que não sabe, porque o treinamento, a capacitação vai desenvolver isso, né? Ela se comunicar melhor, mas por natureza dela ali, não é natureza de nascimento, ela foi moldada pelas suas experiências de vida a ter um perfil mais introvertido. E aí ela não vai falar, se não falar não vai vender. Então, às vezes na equipe de vendas você tem uma pessoa que não está rendendo, e aí quando você vê ele é SC, então você vai falar, caramba, amigo, amiga, vamos botar você onde você vai ser feliz, onde você vai render. Quer montar planilha? Bora lá. Cara, essa pessoa vai te dar um rendimento fantástico onde ela tiver que montar planilha. Fantástico. E você tem que olhar teu filho, a maneira dele estudar e ajudá-lo. Se ele é um SC, cara, a melhor maneira do teu filho estudar é fazendo resumo, é escrevendo. O C é o metódico, o C é aquela pessoa metódica que tem que escrever, que tem que fazer uma planilha, que tem que pegar o livro ou o vídeo, o que for, e transcrever para uma planilha. Esse é o metódico. Então deixa ele fazer daquele jeito. Se ele é mais visual, ele é visual e acústico, por exemplo, e ele é mais influente, ele não vai querer pegar o livro na mão para ler. O sinestésico vai adorar segurar o livro, mas o visual talvez não. E talvez o visual vire para você e fale assim, pô mãe, ou pô pai, eu quero ver vídeo, eu quero aprender pelo vídeo, e só, mas cara, você não vai anotar nenhuma palavrinha? Não. E ele está aprendendo. Ele não vai anotar, mas ele está aprendendo, melhor talvez do que você esteja aprendendo, porque talvez não seja o seu perfil. Entende quando eu falo que não adianta a gente querer se colocar no lugar da pessoa e a gente querer julgar um colaborador porque a gente fala assim, olha, deixa eu falar para você, eu fui dessa área aqui há 10 anos atrás, eu trabalhei nessa área, eu comecei nessa área que você está aqui na empresa.
E eu não fazia assim não, sabe? Eu abria as planilhas de Excel, eu abria o Word, eu anotava tudo, depois eu imprimia e ia ler. Poxa, eu tô vendo que você assiste vídeo, não vai dar certo. Você que não tá dando certo, você que tá dando um tiro na água, porque na verdade essa pessoa está trabalhando de acordo com o perfil dela. Claro que aí você tem que ver se o perfil dela está encaixando direitinho com o trabalho que ela está realizando. Que nem a gente falou do vendedor ser um SC. Ah, é pecado o vendedor ser estável e conformidade? Não, não é pecado. Mas ele pode não estar rendendo. Se ele não estiver rendendo, você já sabe o porquê e está na hora de trocar. Ou então está na hora de botá-lo num programa de capacitação de modo que ele consiga subir a sua influência, a sua comunicação, se comunicar melhor, o que vai exigir um pouquinho mais de extroversão. Fazer ele gravar um vídeo, por exemplo, você pegar o SC e falar para ele, grava um vídeo, talvez seja morte para ele. Ele é introvertido de tudo. Talvez seja morte ele pegar uma câmera e gravar um vídeo. E aí você tem um professor que é SC e você chegou no período da pandemia e você chegou no período de aulas online. Aí você fala para esse professor, liga o Zoom e dá uma aula. Aí ele vai morrer. Pode ser que ele fique suado até a alma. Porque ele não é do perfil dele gravar vídeo, se expor num vídeo. Sabe? Ou vender pelo vídeo, se for um vendedor. Então, é muito importante a gente ir mapeando esses perfis. É extremamente importante que a gente vá mapeando o perfil de quem está com a gente. Quem é o nosso colaborador, quem é o nosso sócio, os nossos filhos, a nossa família, para se comunicar melhor. Isso é extremamente importante. Você está abrindo um negócio, quer achar um sócio, perfil comportamental é maravilhoso para você descobrir um sócio legal para o teu negócio, sabe? Que nem eu falei, se você tem um perfil de ser mais metódico e você quer abrir uma sociedade, você quer abrir um negócio, você é uma pessoa mais metódica, e você está percebendo que tem que ter mais sangue na veia para fazer marketing digital, para gravar vídeo, então acha um sócio que seja um I elevado. Sabe, não é? É claro, né? Você não vai sair por aí, ei gente, ó, tô procurando um alto I, quem é alto I aí? Até pode ser. A pessoa que conheceu o DISC vai te responder, opa, eu sou alto I, beleza. Né? Assim eu e o Alexandre montamos uma sociedade no Grupo Coach, né? Complementando os perfis pelo DISC. A gente montou a sociedade com base no DISC, tá? Funciona e funciona muito bem. Temos os perfis complementares. Então, até parece engraçado, né? Opa, olha, eu sou um cara metódico, uma pessoa metódica, eu quero um influente aí, um alto I para montar a sociedade comigo. Tem aí alguém que é alto I? É legal, né? Funciona. Deixa eu ver aqui o que a Samira botou aqui. Tem o pânico de sociedade. Olha! Então a Samira precisa, se for montar uma sociedade, precisa de alguém com um I elevado, né? Com essa influência mais elevada, né? Mas, gente, como eu estava dizendo, e eu dei esse exemplo aqui da Samira e aí me acendeu aqui um estalo, não existe perfil melhor ou pior, tá? Porque fica parecendo que assim, então quem tem um perfil de mais estabilidade não vai ter sucesso nos negócios. Não é isso não. Não é isso não. Porque uma das estratégias que ele tem é montar parceria. Já é uma primeira estratégia, já é uma primeira adaptação ao perfil que a gente chama. Entende? Já é uma primeira adaptação ao perfil. Eu então vou buscar uma pessoa que supra essa minha necessidade, já que eu não gosto muito de me expor. Vai dar certo, o negócio é fantástico, vai dar certo, mas eu vou botar alguém para fazer essa parte de vídeo, botar alguém para se comunicar. E eu posso ao mesmo tempo entrar num curso de comunicação, aprender técnicas, por que não? Né? Aprender técnicas e aí vai se soltando aos pouquinhos e vai aprendendo aos pouquinhos e vai suprindo essa sua necessidade, né? Nesse período que a gente está em casa, né, de pandemia, o autoconhecimento também é importantíssimo, é fundamental, né? Então se você está em casa sozinho ou sozinha, por exemplo, né? Poxa, você conhecendo seu perfil, você pode também buscar adaptações que te ajudem a superar esse momento. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa mais introvertida,
e eu já estou dentro de casa, olha como isso eu preciso trabalhar, né? Isso aí, buscar estratégias. Se eu sou uma pessoa que eu sou mais introvertida, eu estou mais ali para o S, para estabilidade, para cautela, e estou em casa sozinho, não tenho família, ou tenho a família, mas em casas diferentes, né? Estou sozinho em casa. Uma estratégia fundamental que você pode buscar, muito legal, é buscar o relacionamento com o mundo externo por meio de coisas legais, saudáveis. Ligam a música, dança com você mesmo em frente ao espelho. Dança com você mesmo em frente ao espelho. Liga uma música legal, dança sozinho, mas dança. Liga lá um som legal, e o som não importa, da época que for, liga lá e começa a dançar. Você está se comunicando, está se relacionando, você está suprindo o teu perfil, sabe? Conversa com as plantas, com o seu bichinho de estimação. Isso tudo são estratégias que a gente vai criando. O que a gente não pode é ficar atolado na inércia. É ficar parado, se entregando como vítima de toda e qualquer situação. Exemplo do que nós estamos falando de perfil comportamental. Sabe o que acontece? Sabe o que é? André, é assim, olha, é que eu tenho muita vontade de montar um negócio, mas sabe o que é? O meu perfil não me ajuda. O meu perfil, ele é um perfil de introversão, é um perfil CS, não me ajuda. Então assim, sabe, nada dá certo mesmo, já tentei. Aí a mente subconsciente aflora, né? E vem trazendo as crenças, né? Pois é, não dá certo mesmo, lembra lá atrás que você tentou e não deu certo. Isso a gente não pode permitir, porque isso é se entregar ao conforto da vitimização. Isso é eu entrar literalmente num pântano de atoleiro, de inércia, sabe? E me deixar atolar até o pescoço. Aí isso não pode, porque ninguém, gente, ninguém vai parar o que está fazendo para puxar você como coitadinho lá do atoleiro. Existem pessoas boas no mundo? Claro que existem. Nós estamos aqui batendo papo como pessoas que são amigas, que se amam, que têm todo esse desejo da gente evoluir. Todos nós que estamos aqui. Mas o mundo não vai parar porque você está se fazendo de coitadinho ou de coitadinha, sabe? Nós temos que ir atrás do que nós queremos, independente de perfil. E é por isso que eu falei de o perfil não ser impeditivo para nada. De o perfil ser exatamente aquilo que a gente vai usar como alavanca. O perfil ser o que a gente vai usar como uma alavanca, que nem falou Arquimedes, né? Uma alavanca que move o mundo. Eu uso o meu perfil para isso. Eu não posso me permitir ficar parado onde eu estou, jogando a culpa nos outros, jogando a culpa no meu perfil comportamental, jogando a culpa nas experiências de vida que eu já vivi. Isso tudo é passado, isso tudo acabou. Você tem o hoje, você tem o agora. Você tem dores no seu corpo? Bora lá, bora amenizar as dores do corpo. Não pode se entregar e achar, não, mas sabe o que? Por exemplo, eu digo para vocês, eu adoro jogar futebol, mas eu tenho eu tenho artrose nos 2 tornozelos. Então assim, no dia a dia não me dá nada. Às vezes dá uma dorzinha, quando faz aquele friozinho, dá o crack, né? Mas no dia a dia, agora quando eu jogo futebol, dói. Então eu vou deixar de exercitar o meu prazer de jogar futebol porque o meu tornozelo vai doer? Entende? É uma comparação, eu sei que é grotesca, mas é uma comparação. Você vai deixar de fazer as coisas da sua vida porque você sente uma dor? Não. Usa a dor exatamente como alavanca. Usa a dor exatamente como aquela alavanca que vai te impulsionar. É exatamente por sentir essa dor que eu vou atrás da solução. Então o meu perfil, nesse caso aqui, eu vou usar o que for melhor dele. Como eu falei, é de estabilidade ou é de mais metódico, de cautela, de conformidade? Então usa isso a teu favor. Então eu vou planejar, cara, eu sou um planejador bacana. Então desde já eu vou sentar e vou planejar qual vai ser meu futuro. Eu sou bom pra caramba de fazer planilha. Eu sou bom pra caramba de usar 5W2H, de usar KPI, montar indicador.
Porque eu sou bom de planilha, eu sou bom de método, eu sou boa de método, então bota isso no papel e aí pede ajuda para execução. Aí sim, mas aí é diferente. Porque aí as pessoas vão te dar a mão. Porque você não tá no papel de vítima, de coitadinho. Aí você tá mostrando ao mundo, você tá com a tua energia, sabe? Disposta, mostrando ao mundo, ei, eu tô aqui e eu quero avançar. Eu tô aqui, eu quero ir pra frente. Eu sou bom, eu sou boa pra caramba nisso aqui. Vem comigo e nós vamos ter sucesso. E é isso. Aí você vai ter sucesso. Aí você vai alavancar a tua carreira, alavancar os seus negócios e vai sair da inércia do atoleiro, com você, com a sua empresa. Então é isso, gente. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui mais alguma coisinha. Tenho pânico. Jaqueline. Oi, Jaque, tudo bem? Liliana. Edna. Sejam todas bem-vindos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Pessoal, é isso. Nosso bate-papo de hoje era isso aqui sobre perfis comportamentais. Espero que seja útil para vocês. Espero que vocês usem efetivamente o perfil de vocês para vida pessoal, para vida profissional, para alavancar os negócios, a carreira. Desejando que sejam muito felizes, que Deus abençoe a todos, a todas. Nos vemos na sexta-feira, às 19h07. Estaremos aqui novamente para tratar de algum outro assunto nesse nosso UFC, para que a gente vença esse período. Lembrando que a gente atravessa, não é o ponto mais importante, não é a chegada depois da pandemia, é atravessar esse momento. A travessia é o que faz a gente crescer, a travessia é o que nos traz a felicidade, o florescimento, tá bom? Obrigado, beijo na luz do olhar, no brilho da luz do olhar de cada um de vocês, fiquem com Deus.